É com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui para entrar nos lares dos nossos irmãos que simpatizam e que vivenciam a doutrina espírita. E o nosso coração está saudoso porque sentimos falta do olhar, da palavra, do abraço, mas que mesmo assim Ele nos chega através do nosso pensamento, nos dando ânimo, força e coragem. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre o bem. Só o bem cura. Poderíamos dizer que só o amor cura. E é verdade. Porque todo o bem que fazemos será a nossa libertação ali na frente. Assim como todo o mal que realizamos, também chegará até nós, nos fazendo refletir e buscar o refazimento dos nossos equívocos. O único objetivo da criatura humana, da alma humana, quando vem a esse mundo, é fazer o bem. Então, temos muito trabalho a fazer. Discernir o bem do mal, o claro do escuro, a noite do dia. Porque a vida será aquilo que nós fizermos dela. Nossas escolhas fazem as nossas vidas. Para que a gente possa compreender melhor o que seja o bem e o mal, nós vamos conversar com o Livro dos Espíritos, onde Kardec, conversando com os benfeitores espirituais, faz alguns questionamentos. Então nós vamos nos apoiar nessa obra na tarde de hoje, o Livro dos Espíritos, começando pela pergunta 629. Que definição podemos dar de moral? Moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A observância da lei de Deus. E onde está inscrita esta lei? Como é que nós sabemos distinguir esta lei? Mais uma vez, os benfeitores, na pergunta 621, nos responde: onde está inscrita a lei de Deus? E numa única palavra, eles dizem: na consciência. Por isso, dentro de nós temos as leis de Deus tatuadas, gravadas no nosso espírito. E é elas que se manifestam quando nós agimos de forma contrária a esta lei. A lei de Deus é para todos. Todos nós temos esta lei em nós. É por isso que desde o selvagem ao mais douto das criaturas, nós temos este parâmetro dentro de nós, as leis divinas. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. Nós sabemos quando fazemos algo que não está de acordo com esta lei. Quando fazemos algo positivo, nós nos acalmamos, as coisas são mais leves, a nossa consciência não nos chama atenção. Mas quando agimos de forma contrária a esta lei, há um certo incômodo, há uma certa insatisfação, há uma insônia, há uma preocupação que nos acompanha até não resolvermos aquela pendenga. Então, por isso, esta lei, ela está ali sempre a nos chamar a atenção através da consciência. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência
para distinguir uma da outra. Olha que interessante. Sim, diz que sim, que nós temos como distingui-la. Mas quando a gente quer saber, porque aquele que é mau não quer saber do bem e do mal. Ele quer tirar vantagem em tudo. Mas aquele que já tem um raciocínio melhor, um equilíbrio maior, um desenvolvimento maior, ele se apoia nessa lei e faz com que o discernimento que sente a respeito de uma e de outra atitude, faz com que ele reflita, ele pense e busque entender as diferenças entre uma e outra situação. Estamos sujeitos ao erro. Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que queris que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganais. Ora, se o próprio Cristo diz que devemos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, o que mesmo a gente gostaria que nos fizessem? O bem? Aquilo que nos deixa para cima? Aquilo que nos dá um conforto, um bem-estar? Então, se eu quero isso para mim, se nós queremos isto para nós, obrigatoriamente nós temos o dever de praticar também. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E veja, a doutrina espírita é recente. O ensinamento de Jesus, há mais de 2000 anos. É tão atual quanto. Então nós precisamos parar e refletir, pensar. Por que nós ainda estamos aqui nesta caminhada evolutiva? Quanto tempo mesmo faz que Jesus esteve aqui? Mais de 2000 anos. A gente já escutou ele várias vezes nos falar sobre as qualidades do homem de bem. Não só falou, como também vivenciou de forma profunda as leis divinas. Por que nós erramos? Por quê? O espírito precisa ganhar experiências. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Nós estamos no corpo físico para pôr em ação aquela matéria que a gente aprendeu no mundo espiritual. Nós temos a teoria no mundo espiritual, mas para educar, para aprimorar a nossa inteligência, nós mergulhamos no corpo físico. Porque quando nós mergulhamos no corpo físico, a nossa visão espiritual não é a mesma. Ficamos como que envoltos numa névoa e temos uma dificuldade muito grande de pôr em prática aquilo que aprendemos quando estávamos junto aos nossos benfeitores. É difícil para nós mergulhar na carne, porque a gente, quando não aprimora, quando não quer saber, a gente deixa os nossos sentidos adormecidos. Mas quando nós estamos cansados de caminhar de forma inconsequente, aí nós começamos a aprimorar o nosso ser e então colocaremos em prática com mais sabedoria aquilo que aprendemos no mundo espiritual. É o bem que nos liberta, é a nossa cura, é o bem. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, ela nos iguala. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença há quanto ao grau de responsabilidade. O selvagem e o homem instruído são criaturas de Deus.
Todos sabemos que Deus nos criou iguais, simples, ignorantes, dotados de livre-arbítrio e de inteligência, isto é, nos deixando livre para agirmos da melhor maneira que achássemos e estivéssemos à vontade. Mas no selvagem, ele ainda ignora muita coisa. Já o homem mais instruído, mais trabalhado, ele sabe a diferença entre o bem e o mal. Se o selvagem comete um tipo de assassinato, de um crime, algo que chamamos de mal, a responsabilidade dele diante de Deus é menor do que aquele que sabe. Porque aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então é lógico que a forma de julgar de Deus é diferente em um e outro. E aqui nós podemos lembrar da história do nosso querido João Hélio, aquele menino que foi arrastado pelo carro da mãe, que não conseguiu sair a tempo, ela não conseguiu soltá-lo do cinto de segurança. Mais tarde ele se comunica através de um médium e escreve uma mensagem dizendo que ele estava bem e que a forma como ele desencarnou era um pedido que ele mesmo havia feito para ressarcir antigos débitos. No tempo romano, ele, com as bigas, retalhava pessoas porque nas bigas tem as rodas e ali tinha umas certas espadas e elas iam cortando as pessoas quando passavam. E ele adquiriu um débito muito grande nessa época. Só que agora, como ele queria avançar a sua evolução, ele não se permitia deixar de ressarcir esse débito. Então ele pede para que ele desencarne dessa forma brutal, para poder estar em dia com as leis divinas. Então nós vemos, todos nós, mesmo na ignorância, quando praticamos qualquer ato que não esteja de acordo com a lei de Deus, para que a gente possa avançar, a gente vai voltar todas as vezes quantas forem necessárias para ressarcir o débito adquirido numa época de ignorância. Porque nós precisamos ter em mente que não sairemos daqui sem pagar até o último ceitil, não é? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Acho profunda essa resposta e ela deve calar bem fundo em nossos corações, porque diz assim: não cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer todo o bem possível. Nós temos essa responsabilidade uns com os outros e conosco mesmo. Porque muitas vezes, sem o notarmos, sem o percebermos, nós somos muito cruéis conosco. Quando nós erramos, quando nós optamos pelo mal, o que é que nós precisamos fazer? Nos punir? Nos autopunir? Ou devemos buscar outras formas, outros meios para compreender a nós mesmos? Porque nós somos um universo de coisas a serem refeitas, realizadas. Porque a origem dos males terrestres é a consequência natural do caráter do homem. Então, o seu proceder, a sua forma de ser, a sua imprudência, o seu orgulho, a sua ambição leva o homem a determinados vícios. Então nós nos tornamos viciosos. Que na realidade toda pessoa viciada ou dependente química ou de pessoas ou coisas são pessoas que adquiriram determinados hábitos que são contrários à lei de Deus. E nesses hábitos adquiridos, nós começamos a nos ficar dependentes de substâncias, de pessoas e de coisas. De substâncias quando recorreremos
a determinados vícios, como a dependência química, remédios e outros tipos de situações. Nós somos dependentes também de pessoas. Nós manipulamos pessoas quando estamos doentes. Por exemplo, pessoas que estão com depressão, elas são extremamente manipuladoras. Não fazem por mal, mas elas têm a necessidade de fazer com que outras pessoas fiquem perto dela. Então ela manipula o meio em que ela está, tentando adoecer todo o ambiente. As coisas, né? Muitas vezes nós temos apegos às coisas materiais, a nossa casa, o nosso lar, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Esse meu, assim, muito gigantesco, nos torna criaturas às vezes cruéis. E nós precisamos refletir muito sobre isso. A gente tem que começar a se libertar dessas amarras, porque nós somos individualidades, somos criaturas em crescimento, em desenvolvimento. Nós precisamos perceber que o outro que está ao meu lado é um ser como eu que necessita criar asas para poder voar. É injusto da nossa parte, ou nós nos sentimos injustiçados, quando alguém quer podar as nossas asas. Quando alguém nos exige a presença constante, isso nos dá aflição, nos dá uma certa agastura interna. Então nós precisamos compreender todos esses mecanismos, procurar entender o outro e a nós. E isso é muito trabalho, porque tem gente que diz assim, não, mas eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada por ninguém. Ora, se nós conseguirmos já entender a nossa essência divina, já é um passo gigantesco na direção do nosso aprimoramento. E quando a gente se entende, quando a gente conhece a nós mesmos, a gente começa a se projetar na direção do outro, a entender, a não julgar, a não criticar, a perceber que aquela criatura tem coisas que devem ser melhoradas sim, mas que tem coisas boas que podem ser aproveitadas. Então, cuidar com as nossas dependências, sejam elas de qualquer natureza, porque a gente se torna comodista, a gente fica com medo do mundo e de todos, e nós estamos aqui para nos libertar dessas amarras. Temos consciência muitas vezes do mal que nós praticamos, mas como somos acomodados, como tudo está bom assim, a gente se impede de remexer o nosso mundo íntimo. Eu tenho assim, cá comigo, um exemplo que me parece ser bastante saudável para todos nós. Muitas vezes a gente vê um lago com águas bastante límpidas, aparente, reflete o sol, reflete o céu. Mas se a gente vai mexer naquele lago que está há muito tempo ali parado, o que acontece com essa mexida? Muitas vezes vem para fora muita sujeira, muita imundície, vem um cheiro terrível. Né? Nós somos mais ou menos parecidos com esse lago. Nós temos dentro de nós situações que nem a gente atualmente conhece. Situações que já vivenciamos e que não são agradáveis ao nosso espírito e que nem o mundo espiritual permite que venha à tona para não nos impedir a caminhada. E vai nos dando certas situações de forma bastante calma para que a gente consiga digerir essa situação e trabalhá-la para o nosso benefício. Então, se nós todos temos isso, cada um de nós pode se identificar com a problemática do outro. Não dizem os psicólogos, aqueles orientadores, que nós somos os espelhos uns dos outros? Que aquilo que nós apontamos no outro está em nós? Depois que a gente começa a perceber essas coisas, a gente vai calando um pouquinho, né? Vai botando um zíper na boca e não falar muito, porque de repente, no falar demais, no apontar demais, você está colocando em evidência a sua personalidade, aquilo que lhe vai na alma. Então, muitas vezes, é bom que a gente pare, bote um gole d'água, como o Chico ensinou, né? Coloca um gole d'água na boca e fica ali. Não engole até que não passe aquela situação.
A nossa baixa autoestima também, né? Muitas vezes a gente não se permite porque acha que não pode, que não deve, que não consegue. Por quê? Vamos trabalhar essas nossas potencialidades. Vamos encontrar em nós uma razão para estarmos vivenciando essa experiência. Vamos colocar uma qualidade na nossa vida, uma certa forma de nós vir para a tona, nos mostrando que somos úteis, que podemos fazer a diferença no contexto onde estamos. E isso tudo, né, essas nossas imperfeições, arrastam ou trazem para perto de nós, pelas nossas vibrações, obsessores. Nós começamos com a auto-obsessão, e aí nós vamos atrair aqueles irmãozinhos que pensam, que vibram como nós. E quando não, aqueles inimigos do passado que percebem através dessa vibração que encontraram aqueles desafetos do passado. Então eles tranquilamente chegam perto de nós e chegando perto de nós podemos entender o porquê que muitas criaturas entram num processo de autodestruição, porque nas obsessões, as cobranças daqueles que nos conheceram lá no passado e que hoje nos buscam para retaliações, nós sabemos que elas muitas vezes vai do simples àquela subjugação que nos leva muitas vezes até o suicídio. Aliás, o suicídio é na atualidade uma preocupação muito grande. Nós estamos percebendo que muitas criaturas humanas, não conseguindo superar esses traumas internos, se deixam levar pelo desânimo a tal ponto de tirarem a própria vida. Um dos crimes mais bárbaros diante de Deus é justamente essa rebeldia que nos leva a essa situação difícil. Por isso, devemos trabalhar as nossas imperfeições, porque o mal, como diz no capítulo 5, item 19, é o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um meio infalível, a fé e o apelo aos céus. Trazer para fora de nós esta fé inabalável e a certeza de um Deus que nos ama e que nos quer de pé. E nós vamos, através da prece, buscar esta força, este renovar de energias, porque se nós tivermos fé e nós apelarmos ao céu, a fé que transporta montanhas que Jesus falou, trará para nós as respostas para as nossas indagações. Nós não estamos aqui jogados, esquecidos, pelo contrário. Aprendemos desde cedo que cada um de nós tem um anjo da guarda. Alguém que vela por nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Então, se nós temos alguém desde sempre ao nosso lado, como nós vamos negar a presença de Deus em nós? A ajuda dos céus por nós. Então temos que renovar em nós constantemente a fé, porque a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvoam aos poucos dias brumosos do presente. Quando temos fé, nós andamos com passos firmes na direção daquilo que nós estamos buscando. Porque se o bem passa, o mal também passa. Se esse momento passa, outros momentos virão. Porque se o mal é a ausência do bem, então o bem pode neutralizar um mal de milhões. Não é verdade? Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Não vamos nos esquecer
de que somos filhos de Deus, portanto, herdeiros do universo. Olha, a gente não tem um pai qualquer, não. A gente tem o dono do universo. Será que isso não basta? Será que isso ainda nos dá alguma dúvida? Quando temos um evangelho que renova as nossas forças e uma doutrina que nos orienta e esclarece, dizendo que a morte não existe, que há sempre vida. E nós somos esta vida. Esses desajustes que nós trazemos, essas neuroses, esses desequilíbrios, são, na realidade, algo que precisa ser trabalhado, repensado e também tratado. Antigamente nós éramos condenados, reprimidos. Hoje não. Hoje nós temos inúmeras criaturas trabalhando em benefício do ser humano. Então nós precisamos ter esta consciência de que, como espíritos eternos, essas neuroses, essas situações desajustadas que estão dentro de nós, elas precisam ser trabalhadas, refeitas, ajustadas. E na realidade são professores que nos ajudam a encontrar o caminho da perfeição ou da autoperfeição. Essas neuroses, esses problemas internos, trabalhados de forma a ajudar a criatura humana, nos liberta de todas essas amarras. São, na realidade, fases naturais da vida e da evolução do ser. Nós aprendemos com o nosso erro. E, como eu falei há pouco, são educadoras para que a gente possa se manter no trilho. Toda dor, todo sofrimento, toda doença, na realidade, é um mestre que nos ensina a seguir em frente. Mas então o que é o mal? Se nós somos convidados ao bem, o que é mesmo o mal? O mal são todas aquelas criaturas que provocam guerras, genocídios e infanticídios, corrupção, a destruição da esperança e dos ideais, a propagação da discórdia, o desemprego, a derrocada de um país, levando ao desespero, induzindo muitos ao suicídio e ao roubo e ao assassinato. Para estes, como diz o mestre, haverá choro e ranger de dentes. Essas colocações com relação ao bem e ao mal agora merece de cada um de nós a reflexão. Iniciemos em nós a autoanálise. Aquela pergunta 919 que a gente tanto fala aqui na tribuna, na sala de aula, nos diálogos, que nos diz e nos pede para que a gente se conheça. Conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece, se liberta. E quando a gente mergulha nesse lago interno que falamos há pouco, nós vamos buscar todas aquelas ferramentas necessárias para a nossa própria superação. Daqui, desse planeta, nós não sairemos sem havermos nos renovados na nossa intimidade. Aí podemos realmente afirmar: o único objetivo da alma humana, quando vem ao mundo, é fazer o bem. Tenhamos força, fé, coragem. Coloquemos em ação e movimento toda essa energia
de amor que Deus nos deu e nos dá. Não esmorecemos. Isto vai passar. Esse distanciamento, essa falta de abraço, esse olho no olho, a palavra, o cheiro, o som, a voz de um amigo, logo volta. As nossas memórias afetivas estão ali, presentes. Quando você lembra de um rosto, de um afago, de um olhar, de um abraço, é a memória trazendo de volta os nossos amores. Eles estão por perto. Hoje dá a impressão que todos estão desencarnados. Mas é para a gente aprender que até os desencarnados estão perto. Façamos o bem. E um dos bens que a gente pode fazer é a oração. É a prece. É esse manancial de amor que o próprio Cristo nos ensinou. Quando Ele diz, Pai nosso que estais no céu. Isto é, Ele dá ao nome de Deus a sua posição certa. Ele está nos céus, está na terra, está no mar, está em nós. Esse Pai que nos ama e que nesse momento, junto com Jesus, os nossos benfeitores e todos os espíritos amigos que nos amparam e nos protegem, nesse instante, Ele derrama em todos os lares, em todo o nosso planeta, as bênçãos da cura, do seu erguimento, do bem-estar. É por isso que agora, nessa hora, nós estamos vibrando na direção daqueles que amamos, daqueles que estão doentes, nos asilos, nas creches, nas penitenciárias e nos lares. Imaginemos que Jesus entra em cada lugar. Ali Ele deposita o seu amor, a sua energia. E em cada uma das criaturas, Ele deixa a sua presença. É Jesus que nos ama. É o benfeitor que nos assiste. Todos eles empenhados em distribuir a cada um de acordo com a necessidade e o mérito. De nossa parte, a gratidão e o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade de falar em nome de Jesus, em nome da doutrina, levando a consolação para que a aflição amenize e acalme. Que Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus deu à humanidade, permaneça em cada coração, hoje, amanhã e sempre. Muita paz.